E aí galera, estamos de volta. Ei, cheguei, hein? Aqui ó, o que a gente vai falar hoje nesta aula de agora? Vamos continuar falando sobre a introdução à eletrodinâmica e agora eu vou te falar, vou destrinchar tudo sobre a importância da corrente elétrica para a nossa existência. Fechou? Então só segura na cadeira aí e vem comigo. Só que antes eu preciso resolver alguns exercícios de casa aí, né? Que eu passei na última aula, não? Você fez, não? Vamos lá. Se você não fez, dá um pause e tenta resolver agora. Por favor, tem que saber resolver. Você olhando eu resolver as questões, cara, parece muito fácil. Daí você fala, nossa, professor, eu entendi tudo. Daí você vai sentar o bumbum na cadeira e vai tentar resolver, aí vai se quebrar. Então você tem que resolver questões sozinho, tá? Beleza, vamos lá. Ó, questão do praticando, questão 3, eu falo o seguinte. Em um fio metálico passa uma corrente de 1,5 ampere. Beleza, então ele me dá a corrente, que é 1,5 ampere. Então ele pergunta, qual o valor da carga que passa por uma área transversal do condutor em 2 minutos? Ele quer saber o quê? Se ele quer saber o quê? O que é o quê, professor? É o quê? Se ele quer saber o quê, eu vou usar o kitty kitty nhen 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 nhen. Kitty kitty yey yey yey. Você conhece essa música? É muito legal. Tô com ela na cabeça agora. Tá, kitty. Então eu quero saber o quê? O I, ele me dá. O I vale 1,5. E o tempo vale 2 minutos. Povo, eu vou fazer conta com minutos? Ah, não. Você vai fazer o quê? Com segundos. 2 minutos é 120 segundos. Professor, sempre em segundos? Sempre. A não ser que ele te fale ao contrário, tá? Em segundos. Vou pegar minha calculadorazinha aqui para não ter erro. Fica 1,5 vezes 120, que dá 180. 180 o quê, prof? Coulombs. 180 coulombs. Tudo bem? Beleza? Achei o quê? E na letra B, ele pergunta qual o número de cargas. O número de cargas, povo, só que ele não te dá a constante E. Ele presume que você sabe, tá? Mas para eu saber o número de carga, eu posso usar a formulinha do velho surdo, da velha surda, que é isso aí mesmo. Q igual a E vezes o N. Professor, o que é esse E mesmo? É a carga de um elétron. E a carga de um elétron vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Ah, professor, eu lembro que eu vi isso aí há muito tempo atrás, tipo um mês. Então vamos lá. Então coloca o Q lá, que é 180. O E é 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu uso em módulo, não esqueça, don't forget it. E eu quero saber o N. O N, né, prof? Isso, o N. Daí passo dividindo, fica N igual a 180, divididos por 1,6 vezes 10 a menos 19. E 180, vamos lá, calculadorazinha. Professor, posso fazer na calculadora? Não, né? Você faz na mão aí. Divididos por 1,6, que dá 112,5. Ó, 112,5. E este 10 a menos 9, ele sobe, né? Ele está embaixo, ele sobe como 10 a 19. 10 elevado a 19 elétrons. Beleza? Vou deixar assim? Vou deixar bonitinho, né? Então, passa a vírgula, 1, 2. Fica 1,125. E se eu voltei 2 casas, tem que somar lá. Vezes 10 elevado a 21 elétrons. Tudo bem? Fechou? Então, esse é o tipo de questão legal aí que cai no teu livro para você resolver. Sucesso? Beleza. E deixei outra questão, que foi essa aí, ó. Vamos lá. Um feixe de elétrons, olha só, percorre uma distância de 0,5 metros com velocidade constante de 8 vezes 10 a menos 8 vezes 10 a sétima metros por segundo, tá? Então, um feixe de elétrons está indo nesta velocidade, nessa distância. Sendo a corrente elétrica do feixe igual a 2 mA, então ele te deu a corrente, e a carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, determine o número de elétrons que há no feixe. O número de elétrons que há no feixe. Povo, vamos ver. Essa aí já é, mas tem que pensar um pouquinho diferente, mas nada demais. Vamos lá. O que ele me deu? Ele me deu a corrente, vou anotar aqui, ele me deu a corrente, que é 2 mA, ou 2 vezes 10 a menos 3 amperes, certo? Ele me deu a carga de um elétron, então a constante ele também me deu, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. E me deu essa distância e velocidade. Tá, prof, distância e velocidade, né? Se eu tenho distância e tenho velocidade, o que eu posso calcular já? Fala pra mim. Eu posso calcular
o tempo. Ah, prof, peraí, prof, peraí. Daí, com o tempo, eu consigo calcular a quantidade de carga que eu consigo calcular o N. Isso aí, show! Então, ó, vou calcular o tempo por velocidade igual a ΔS por ΔT, que você já conhece, né? E depois calculo o resto. Vou calcular o tempo para ΔT é igual a ΔS, que é 0,5, ó, 0,5, sobre a velocidade, que é 8 vezes 10 elevado à sétima. Até aí, tudo bem? Beleza. E daí, o que eu vou fazer? ΔT igual a 0,5 dividido por 8, peraí, 0,5 dividido por 8, dá 0,0625, ó, 0,0625, e o 10 a 7 passa para cima como negativo, 10 a menos 7. Vou só deixar bonitinho, ó, passa a vírgula, fica 6,25 vezes 10. Se eu fui duas casas para frente, eu vou ter que somar lá, fica 10 elevado a menos 9 segundos. Até aí, tudo bem? Sucesso? Show! Sabendo disso, a gente pode encontrar o N agora juntando as duas equações. Ó, fica Q igual a I vezes o T, não é? Beleza. E Q exatamente. Então fica E vezes N igual a I vezes o T. Então posso encontrar o N sossegadinho. Quanto que vale o E? O E vale 1,6 vezes 10 a menos 19. O N eu quero saber. O I é 2 vezes 10 a menos 3 e o T é 6,25 vezes 10 a menos 9. Tudo bem? Beleza? Agora é só calcular, povo. Vou multiplicar esses dois caras e passar esse aqui dividindo. Vamos lá. 6,25 vezes 2 vai dar 12,5. Então isso aqui com isso aqui dá 12,5. Sucesso? Vou escrever aqui, ó. N igual a 12,5 vezes 10 a menos 3 com 10 a menos 9 dá 10 a menos 12. 10 a menos 12. Tudo bem? Fechou? Tá. Isso sobre 1,6 vezes 10 a menos 19. Daí fica 12,5 divididos por 1,6, que dá 7,81. 7,81. E, fazendo ali, dá menos 12, menos 19, menos 12 mais 19, que dá 5, 6, 7, né? 10 elevado a sétima elétrons. Beleza? Então, essa é a resposta para você dessa questãozinha aí. Já é uma questãozinha um pouquinho diferente, mas nada demais. Confere? Show? Tá, top, prof. Mas, só relembrando, para a gente continuar falando sobre corrente elétrica, relembrando esses detalhezinhos, movimento de carga ocorre quando há uma diferença potencial, ticandeira representado pela letra I, unidade nesse ampere, e tem lá, isso aí tudo você já sabe. Só que tem um detalhezinho que eu queria falar com você agora, que é o seguinte, ó. A formulinha é kit, né? Tá. Kit, né, prof? Isso. E se aparecer numa questão aí no teu livro, um gráfico para você, ó, aparecer lá um gráfico assim, ó. I em função de quê? Melhor, I em função de T. Fechou? Segundos, ampere. Então, I em função de T. Sucesso? Beleza. Se aparecer um gráfico para você, ele pode aparecer, o desenho do gráfico pode ser de qualquer tipo. Porém, tem uma informação super importante aqui que é o seguinte. Olha para cá. Olha para cá. A informação importante é o seguinte. Se aparecer um gráfico para você numa questão I por T, e você fizer a área deste gráfico, a área do gráfico é numericamente igual à quantidade de carga. Então, se você puder anotar isso aí para mim, eu agradeço. A área de um gráfico I por T é numericamente igual à quantidade de carga. Então, se você fizer a área daquele trapézio, você sabe quanto de carga passa por aquele fiozinho ali. Sucesso? Tudo bem? Show? Tá, uma informação a mais. E sabendo disso, ó, a gente consegue falar sobre efeitos da corrente. Opa! Efeitos da corrente. São 5, povo. Parte teórica, parte tranquila, que é o seguinte, ó. Peraí, deixa eu só tirar aqui. São 5, que é o seguinte. Primeiro efeito da corrente, efeito químico.
Corrente é tão importante na nossa existência que ela aparece na química, ela aparece na biologia, ela aparece na física, aparece em tudo que é lugar. E o efeito químico da corrente, como é química, eu vou deixar um pouquinho, vou só citar, tá? Efeito químico da corrente é o seguinte: eu posso, através da corrente, quebrar ligação de substâncias. É o que a gente chama de eletrólise. Já ouviu falar? Eletrólise. Lise é quebra. E eletro é corrente elétrica, vem de elétrons. Então, eletrólise é quebra pela passagem da corrente. Por exemplo, tem um composto que é esse aqui, ó. Só 4, né? Só 4, que é esse composto aí. E se eu passo... Olha que doideira, isso é massa. Se eu passo uma corrente elétrica aqui, sabe o que vai acontecer? Vai se quebrar a ligação. Eu consigo separar o sulfato do cobre. Isso é uma reação muito utilizada nas indústrias, que daí eu posso usar o cobre para alguma coisa e o sulfato para outra coisa. Sacou? Eletrólise. Tudo bem? Fechou? Tá, então esse é o primeiro efeito da corrente que tem no teu livro, que você tem que saber. Teoria? Teoria. Super simples, super tranquilo. Segundo efeito da corrente, super legal, é o efeito luminoso. Professor, o que é o efeito luminoso? Efeito luminoso é o seguinte, ó, presta atenção. Quando corrente passa por um gás, por exemplo, os elétrons das moléculas desse gás, ele vai pegar essa energia da corrente e vai saltar de camada. É o salto quando faz tipo noturno, né? Ele desaparece aqui e aparece aqui dessa camada. Ele não salta, né? Não existe isso. Ele desaparece aqui e aparece. Professor, como assim? É assim. Enfim, ele recebe essa energia e salta de camada. Mas aí quando ele vai voltar, ele emite um Hadouken, ele emite luz. É isso que você aprendeu em química também, a gente vai se aprofundar depois. Que é, o elétron pula de camada e quando volta ele libera essa energia na forma de luz. Esse é o efeito luminoso da corrente. Professor, aonde que tem isso no meu cotidiano? Lembra que a gente falou do relâmpago? Relâmpago McQueen? Não, do relâmpago mesmo. Ó, assim, ó, a gente falou que a nuvem, ela fica cheia de elétrons, porque ela se eletriza, e quando ela está muito cheia de elétrons, tem uma diferença de potencial muito grande com o chão, acontece o raio. Quando o raio passa pelo ar, as moléculas do gás lá da atmosfera, ela pega um pouco dessa energia e esses elétrons dessas moléculas pulam de camada. E eles voltam. Quando eles voltam, emite luz. É o que a gente enxerga, é o relâmpago. Então o relâmpago, ele funciona pelo efeito luminoso da corrente. A lâmpada fluorescente, com certeza tem na tua casa aí. Lâmpada fluorescente, meu, tem um gásinho lá dentro. Passa corrente por esse gás, mesmo esquema. Passa corrente pelo gás. Os elétrons do gás pegam essa energia, pula de camada. Depois, volta, emitindo luz. Então, lâmpada fluorescente é um exemplo de efeito luminoso da corrente. Sacou? Muito legal, muito topzera. Então, ó, efeito químico, efeito luminoso. Terceiro, efeito Joule ou efeito térmico. Anota aí. Esse aqui é o que a gente mais vai estudar. Próximo capítulo e próximo capítulo, a gente vai estudar bastante isso aqui. Efeito Joule ou efeito térmico. Professor, o que é isso? Toda vez que passa corrente por algum lugar, esta corrente esquenta este lugar. Quanto mais condutor for, menos esquenta. Quanto menos condutor, mais esquenta. É, professor? É. Exemplo, chuveiro elétrico. Então, chuveiro elétrico, eu sei que tem região do Brasil aí que nem existe chuveiro elétrico, né? Porque eu era de uma dessas regiões, sou da Paraíba, né? E lá eu nunca tinha visto chuveiro elétrico. Daí eu fui viajar ao Brasil, quando eu cheguei lá num banheiro, eu falei, meu, o que é isso? Daí tinha um chuveiro elétrico, eu falei, nossa, que massa, mano. Pois é, o que é o chuveiro elétrico? Ele tem um fiozinho lá, cara. Um fiozinho lá em cima da tua testa, tem um fiozinho. Esse fiozinho, ele tem uma resistência. Ele é nem tão bom condutor, nem tão bom isolante. Ele é mais ou menos qualquer um dos dois. Ou seja, quando a corrente passa esquentando muito o fiozinho, sacou? Mas esquenta tanto que ele fica, tipo assim, luminescente, ele fica incandescente, sacou a ideia? Ele fica vermelho, ele fica rubro. Em cima da tua testa, chega a mais de 1000 graus, cara. Olha que doideira, aquele fiozinho lá chega a mais de 1000 graus. Então, efeito Joule é, passou corrente, vai esquentar. Tanto é que se leva um choque, dependendo do choque que você leva, você se queima. Queimadura Powerade mesmo, queimadura punk. Você leva o choque, além de levar o choque, você se queima. Olha que doideira, né? Enfim, efeito Joule é um que a gente vai estudar mais a fundo, mais pra frente, mas é transformação da energia elétrica em energia térmica. Sucesso? Mais dois. Tem
Um exemplo legal é o fusível. Fusível, o que é um fusível? Fusível, ele protege circuitos elétricos. Fusível, ele tem uns fiozinhos aqui, tá vendo? Ele tem esse fiozinho aqui que aguenta, sei lá, 2 amperes. Beleza. Pessoal, e se passar 3 amperes pelo fusível? Quer dizer que esse fiozinho não vai aguentar, ele vai derreter, ele vai fundir, que a gente chama. Fundir, professor? Não, fundir, né? Ele vai derreter. E daí ele derretendo, ele abre o circuito, não deixa queimar os teus aparelhos de casa. Então, teu carro, por exemplo, ou o carro do papai, da mamãe, sei lá, ele tem bastante fusível ali. Queimou um fusível, tem que trocar. É só isso, só troca o fusível, nada mais. Ele é um sistema de proteção, beleza? Só um fiozinho ali que aguenta certa quantidade de corrente e passou mais corrente, já era. Daí ele derrete. Beleza. Daí tem efeito magnético. Mano do céu, olha pra cá. Efeito magnético é quando passa corrente por um fio, ao redor desse fio sempre. Quando eu falo sempre, você já sabe o que quer dizer, né? É tipo assim, sempre, always, forever, and ever, everlasting, sempre, toujours em francês. Nossa, professor, quantas línguas. Pois é, enfim. Quando passa corrente por um fio, ao redor desse fio é formado campo magnético. Sério, prof, eu consigo criar ímã através de corrente elétrica? Sim, é o que a gente chama de eletroímã, inclusive, sacou? Então, efeito magnético é, toda vez que passa corrente, tem campo magnético ao redor deste fio. E o contrário, prof, acontece? Deixa eu te falar, acontece, meu. Em 12 anos depois que foi descoberto isto, que foi em 1820, 12 anos depois, 1832, um cara descobriu que eu consigo formar, um cara chamado Faraday, ninguém mais, ninguém menos que Faraday. Ele descobriu que eu consigo criar ou gerar corrente elétrica através de ímã. Assim como eu consigo gerar ímã através de corrente, efeito magnético, eu consigo gerar corrente através de ímã. E te falo, 99% da energia deste planetinha azul que a gente vive é feito através de ímã. Professor, eu tenho ímã em casa, eu consigo gerar energia? Pior, consegue, mano. Consegue. Isso a gente vai ver mais pra frente em magnetismo. Beleza? E tem também o efeito fisiológico da corrente elétrica. É o seguinte, o teu corpo é toda corrente elétrica, cara. Não sei se tu notou isso, mas tudo que é movimento que você faz, se movimentou, é músculo mexendo. E o músculo, ele só tem 2 tipos de movimento. É contração, relaxamento. Contração, relaxamento. Professor, como que a gente consegue contrair e relaxar músculo? Corrente elétrica, contrai. Não passa corrente, relaxa. Então, vou mexer meu dedinho. Eu mando a informação, corrente vem, daí eu... Só que isso é muito rápido, né? Mas acontece. Então, tudo que é movimento, pode ser o coração. Tudo que é movimento é corrente elétrica. Sucesso? Então, tanto é... Olha que doideira. Quando você não vai fazer isso, mas se você levar um choque, né? Coloca os 2 dedinhos na tomada, você leva um choque. Beleza, passa corrente elétrica pelo teu corpo. Dependendo da corrente que passa, os teus músculos se contraem tanto que você não consegue mais fazer nada. Você perde os movimentos do teu corpo. Porque todos os teus músculos estão contraídos lá e você não consegue fazer mais nada. Porque veio uma corrente externa e contraiu todos os teus músculos. Sacou a ideia? Então, efeito fisiológico da corrente. Sucesso? E, por último, porém não menos importante, é isso aqui, povo. Qual que é o trabalho dos interruptores? O que o interruptor ele faz? Pessoal, aquele que tem lá no meu quarto? Aquele lá. O que ele faz? Ele é uma chave. Ele é uma chave, professor? Quando eu faço assim, ele abre o circuito. Daí eu faço, ele fecha o circuito. Sacou? Então, o trabalho do interruptor é só abrir circuito e fechar circuito. Quando abre, a lâmpada apaga. Quando fecha, a lâmpada acende. Isso é o pitoquinho lá que tem no teu quarto. Você vai tuc, 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 tuc. Sacou a ideia? Tudo bem? E outra coisa, última informação, velocidade da corrente, povo. Velocidade da corrente não é uma velocidade grande. Então, por incrível que pareça, a velocidade de uma corrente elétrica num circuito, naquele circuitinho que eu te mostrei na aula passada, por exemplo, é uma corrente bem baixinha. Ele chega a centímetros por segundo, sacou? Eu falo isso e eu coloco isso pra você porque a gente tem a impressão que é muito rápido. É tipo assim, quase a velocidade da luz, a velocidade da corrente. Mas não é. É tipo centímetros por segundo, beleza? Tem uma formulinha no teu livro para você poder calcular essa velocidade, mas não é tão importante saber. Mas saiba que velocidade de uma corrente elétrica
É uma velocidade muito baixinha. Sucesso? Tá? Então, povo, fico por aqui. Professor André Astro, acabou. Efeito... Você tem noção, você teve noção quão importante é a corrente elétrica na nossa existência? Todos os efeitos que ela traz? A gente vai estudar um pouco disso tudo, né? À medida que a gente for caminhando. Tudo bem? Então, fechou. Até a próxima aula. Tchau!